Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa disputa de poder de altíssimo risco que está acontecendo no Brasil. Com base na análise do especialista jurídico André Marcília, vamos entender esse impasse constitucional que coloca o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, o STF, frente a frente. E a pergunta central aqui é bem direta. Quem decide o destino de um parlamentar eleito? É o próprio Congresso, que representa o voto popular, ou é o Supremo Tribunal? É um embate que envolve duas das instituições mais poderosas da República. E olha só como a situação esquentou. De um lado, a Câmara dos Deputados votou e decidiu manter o mandato da deputada Zambelli, mas do outro, o STF não demorou a reagir, classificando essa decisão como inaceitável. Isso, claro, já preparou o terreno para um confronto direto, com a possibilidade real de uma anulação. Mas espera aí, como assim o tribunal anular uma decisão do Congresso? Parece estranho, né? Pois é. A análise que a gente está seguindo sugere que a chave para entender isso está num caso bem controverso lá de 2013. Vamos dar uma olhada nisso? Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais precisamente para 2013 e para o caso do então deputado federal Nathan Donadon. A sequência dos fatos na época foi, olha, algo inédito. Primeiro, o STF condenou o deputado. Depois, a Câmara dos Deputados fez uma votação para proteger o mandato dele e rejeitou a cassação. E aí veio um movimento surpreendente. O próprio STF interveio, suspendeu a decisão da Câmara e, no fim das contas, forçou a cassação do mandato. E aqui está o pulo do gato, o detalhe técnico que permitiu essa intervenção toda. A justificativa do STF se baseou num conceito jurídico chamado regime inicial fechado. Basicamente, é quando a pessoa condenada tem que começar a cumprir a pena direto na prisão, o que geralmente acontece para sentenças de mais de 8 anos. O argumento do tribunal na época foi o seguinte: a soberania da Câmara para decidir sobre seus membros não é absoluta, tem limite. E um desses limites seria justamente uma condenação criminal que exige o regime inicial fechado. A justificativa seria impossível, incompatível, exercer um cargo público estando preso. E é exatamente aqui que a gente começa a conectar os pontos com o caso atual. Certo, agora vamos voltar para o presente e ver como a análise de André Marcília conecta esse precedente de 2013 com a situação da deputada Zambelli hoje. E o paralelo é impressionante, é quase um espelho. Assim como no caso da John, a sentença da deputada Zambelli é de mais de 8 anos. E o que isso significa? Que, por lei, ela exige o regime inicial fechado. Ou seja, a mesmíssima condição, o exato gatilho jurídico que o STF usou lá em 2013 para justificar a intervenção, está presente de novo. E aqui a análise levanta uma questão bem intrigante, sabe? A pena dela foi de pouco mais de 8 anos. A pergunta que fica é: isso foi uma mera coincidência? Ou será que foi um movimento calculado do STF, já pensando em ativar exatamente esse precedente de 2013? Fica a reflexão. Bom, e isso tudo nos joga numa discussão muito maior, uma questão sobre o equilíbrio de poder e o que a fonte descreve como sendo talvez uma manobra estratégica. A análise de Marcília sugere que a gente pode estar vendo algo que vai além da simples aplicação da justiça e entra no campo da estratégia pura. Nas palavras dele, o STF age estrategicamente, sempre um movimento estranho, sempre tem alguma coisa por trás. A ideia aqui é que essas ações não seriam aleatórias, mas parte de um jogo de poder muito bem pensado. Então a análise praticamente desenha um possível roteiro, um passo a passo. Primeiro o STF estabelece a condenação com aquele gatilho jurídico específico. Depois, a Câmara vota, na crença de que tem a palavra final. E, por fim, o tribunal puxa da manga o precedente de 2013 e anula a decisão do Legislativo. No fim, quem dá a última palavra é o STF. No fundo, o que está em jogo aqui não é só o mandato de uma parlamentar. A briga é muito maior. É sobre a soberania do poder legislativo, que é eleito pelo povo, contra a interpretação do poder judiciário, que pode usar o que a fonte chama de precedentes marotos para intervir. E, no final das contas, a grande questão que fica no ar é essa: onde exatamente a gente traça a linha? Onde termina o poder do judiciário e onde começa a independência do Congresso? O desfecho desse impasse pode muito bem redefinir essa linha, e o impacto disso no equilíbrio de poder no Brasil pode ser duradouro.